Esse que corre ainda marrom e denso, nesse momento lento, é o rio Taquari. Apesar de todos os horrores que vieram recentemente por meio dele, de certa forma, ainda é, pelo menos para mim e para muita gente, o rio sagrado que sempre foi. O rio, graças ao qual muitas dessas cidades, agora duramente atingidas pelas enchentes que chegaram a quase 20 metros de altura, passou lá daquela casa cor-de-rosa lá, ficou acima do teto dela. Ainda é o rio que explica por que essas cidades foram construídas aqui. E para mim é um rio especialmente importante porque o meu pai pediu que a gente, meu irmão e eu, jogássemos as cinzas deles nesse rio, porque nesse lugar aqui embaixo ficava a prainha, onde ele tomava banho de rio em 1935, então meu pai nasceu em 1928, aqui na cidade de Mussum. Exatamente do lado do rio ficava o cemitério municipal de Mussum. E a gente está começando a entrar agora no que restou do cemitério de Mussum. Depois a gente insere outras imagens, você vê que a devastação foi total. Só que um dos primeiros túmulos aqui, bem na beira do rio, era o túmulo do meu bisavô, Paulo Ferreira Bueno. Esse aqui, chamado de Paulo Tigre, que nasceu, como você está vendo, em 5 de março de 1871, no Brasil ainda escravocrata, e morreu em 13 de junho de 1941, alguns meses antes do Brasil entrar na guerra, né? Aquela ali é minha tia. E essa aqui é a Adélia Ferreira Bueno, mulher do Paulo Tigre. E isso é o que restou do túmulo deles. E aqui está o Vitor Bassani, meu amigo, biólogo. Bom dia, biólogo e historiador. Isso, biólogo e historiador que decifra, que penetra, que investiga a história de Mussum e desse vale e que contou para mim muita coisa sobre a minha própria família, que eu, historiador de Araque, vergonhosamente não conhecia. Então, vamos conversar com o Vitor aqui. Vitor, eu sou um péssimo cinegrafista, mas eu vou ficar aqui contigo. Me conta, você tomava banho aqui também, que nem meu pai, daí visitava o cemitério e se apaixonou pelo cemitério. O pessoal aqui de Mussum agora a gente pode dizer que era, acostumado a descer essa estrada aqui que leva até o rio Taquari. Sim. A chamada prainha de Mussum, e aqui passava os sábados à tarde com os amigos e confraternizava. E nessas idas e vindas, a passagem aqui pelo cemitério se tornava quase que obrigatória por ficar no caminho. Então... Tu te apaixonou pela arte tumular e pela genealogia e pela história das famílias daqui. Isso. O patrimônio que existia, que ainda existe aqui, de certa forma... Sim, de cabeça para baixo, jogado, destruído. Sim, esse patrimônio tu resolveu pesquisar. Se não a enchente que acabou levando embora parte desse patrimônio, foi o próprio processo de ocupação aqui do cemitério mesmo que... Sim, vamos caminhando para lá. Destruindo... Sim. Aqui era a capela mortuária, uma delas, né? Isso, essa era a capela onde ficavam os religiosos e uma família tradicional aqui de Mussum, família Zílio, principalmente. Sim. E ela foi dizimada pela água. Olha, essa era uma das esculturas mais lindas que tinha aqui, você me falou, né? Isso, ela ficava na entrada principal do cemitério e... Essa era a entrada principal? Isso. Ela era um jazigo eterno da família... Bom, eterno não era então, né? Era supostamente eterno. Eterno para... enquanto durar. Humana, E tá, já, o lugar está condenado, não vai ser reconstruído. Não vai ser reconstruído. Tudo o que acontece em torno da morte agora aqui em Mussum é transferido para outros lugares. Aquele prédio lá está condenado, aquele Isso. lá. Aquele... Um dos únicos que ficaram de pé aqui no
né? bairro, Sim. mas esse bairro não vai ser ocupado. Tá, mas as pessoas que estão morrendo ainda, porque as pessoas têm esse mau hábito de morrer, o que está acontecendo com elas, Vitor? Essas pessoas, elas estão sendo ou cremadas e mantidas próxima pelos parentes, então, ou sendo levadas para outros cemitérios de comunidades no interior, de onde essas famílias faziam parte. Então, naturalmente, esse local aqui não vai mais ser ocupado e outros lugares no interior vão começar a ser expandidos até que se encontre um lugar definitivo. Vai demorar, né? Pois é. Não, porque você mesmo colocou que a prioridade são os vivos. E é óbvio, tem até aquela famosa frase do Marquês do Pombal, né? Quando deu aquele terremoto terrível em Lisboa, perguntaram para ele o que fazer. E ele respondeu, cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Sim. Tudo bem, tá certo, né? Só que os mortos que estavam enterrados aqui agora estão nessa situação e... O mais amedrontador, né, para nós que amamos história, é o quanto de história, de documentação, de registro vão se perder, com certeza, né? Com certeza, com certeza. E ninguém... Já vinha sendo perdido antes. Agora, então, isso só ficou mais evidente porque não vai ser dado foco nenhum ao patrimônio que está aqui. Nenhum, né? Nenhum. Ninguém falou nada. Não. Você conversou com pessoas, ninguém falou absolutamente nada sobre... Sim, os mortos. Os mortos, isso. Então, nesse sentido, se indica que o próprio descaso com a história, mais uma vez, se manifesta, né? Sim. Porque se a gente conhecesse a história das enchentes, conhecesse a história desse lugar aqui todo, poderia ser diferente, né? Sim. Até algumas lápides a gente vê que estão bem destruídas, a gente pode até dizer que foi enchente, mas não, já eram dilapidados. Acontecendo naturalmente. Sim. Vamos voltar ali no meu querido Paulo Tigre, tu me fala dele. Porque o meu avô, Teodorico, pai do meu pai, Teodorico Ferreira Bueno, ele... Eu não sei se você me corrige, mas talvez tenha sido até um dos fundadores, mas com certeza jogou no maior time de futebol do mundo, maior que o Grêmio, inclusive, o Fortes e Livres de Mussum. O grande Fortes e Livres. Algum time no mundo já se chamou Fortes e Livres? Não. Fortes e Livres de Mussum, vocês estão ouvindo? Pessoal do canal Buenas Ideias. Então, lá jogava o Teodorico. O Paulo Tigre chegou a estar ligado também? Olha aqui, vamos falar um pouquinho do Paulo Tigre. Olha aí. Ele veio de Lagoa Azul, né? Ele veio de Lagoa Vermelha? Ele veio de Lagoa Vermelha. Pô, tem certeza que não foi da Lagoa Azul? Não, Lagoa Vermelha. Lagoa Vermelha. Até puxando Olha, a genealogia dele lá para os seus princípios, ele fala... Meu bisavô. Ele tem parentesco com a Índia... A Bartira? A Bartira, isso mesmo. Os meus parentes estão ligados à Bartira, que foi obrigada, cooptada a transar com João Ramalho, nas origens de São Paulo, filha do Tibiriçá. Portanto, graças a Deus tem sangue indígena aqui. Olha ali, a Adele, minha bisavó, nasceu em 18 de maio de 1880, lembrando que ainda tinha escravidão no Brasil, e nasceu ali, e morreu 19 de março de 1937, pelo menos escapou do golpe terrível de 1937. Mas eles deviam ser tudo varguista, né? Sim, eles tinham uma posição bem diferente do resto da família atual, né? Então, eles eram lideranças aqui na região. Sim. Desse ponto de vista político, então... Sim, eram ligados que a Malagasy, os Chimangos, eles eram do republicano, né? Republicano, ele era do antigo PPR. PPR, partido... Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. PRR. Isso. Que sim, que é varguista, borgista, castilhista, né? E aí eu li, o querido Rio Taquari. Muito banho tu tomou aí, Vitor? Eu também, é um belo banho, né? Aliás, eu cruzei ida e volta nadando ali, quando um dia de menor correnteza. Se bem que saí aqui, eu sou bom nadador, era pelo menos. Saí dali da prainha, cheguei até lá e depois quando voltei, tive que voltar lá para baixo, porque corrente é braba aí, né? Então, depois de gravar lá em cima, né? Eu resolvi gravar aqui embaixo, na antiga
prainha do rio Taquari. Atrás de mim tem aquele morro ali, né? E aí atrás do morro fica, como eu filmo bem, né? Fica Roca Salles. E aqui, lá em cima fica o cemitério. A água subiu muito acima do cemitério. Ela passou uns 4 metros acima, ou mais de 4 metros acima do cemitério. Aqui tem essa barranca do rio, como se chama, né? As marcas da enchente. Aqui, como falei, numa prainha arenosa. Aqui é o Taquari. O cheiro ainda é bem forte. E vamos completar 2 meses, né? Dessa tragédia. E então, esse é um genuíno SOS, RS, né? Porque as pessoas estão reconstruindo suas vidas em cima de ruínas. Inclusive, as ruínas do seu passado, dos seus antepassados, né? Que, como a gente viu, ainda parece estar longe de ser prioridade. Prioridade não deveriam mesmo ser, né? Mas tanto abandono, tanto descaso, também é duro, né? Para aqueles que lutam pela preservação da história. Se você puder doar, se você puder continuar colaborando com a reconstrução do Rio Grande do Sul, aqui vai mais esse SOS RS. Obrigado.